Mas eu quero te convidar, querido irmão, a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Durante todo o mês de maio, nós meditamos em temas sobre a família, buscando a direção de Deus para a nossa família, na palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens, chamada Quem tem ouvidos, ouça, baseado na mensagem de Cristo às 7 igrejas de Apocalipse. Começamos hoje, contando com hoje, são 7 domingos, nessa série de mensagens. Hoje nós vamos meditar na carta à igreja de Éfeso, e o tema da nossa mensagem é, uma igreja que perdeu a chama do primeiro amor. E falando em Éfeso, querido irmão, nós começamos na quinta-feira, voltamos o nosso estudo expositivo, começamos a estudar a carta de Efésios. Então toda quinta nós estamos estudando versículo por versículo, começamos na última quinta, a carta de Efésios. Abra a sua Bíblia, você que está conectado conosco através da nossa live, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 7. Diz assim o texto sagrado: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante do Senhor, e a Tua palavra foi lida, Pai. Nós cremos verdadeiramente que é a Tua palavra viva e eficaz. E nos dobramos diante de Ti, Pai, porque precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Portanto, que o Teu Espírito, em nome de Jesus, ilumine a nossa mente e conduza a exposição do texto sagrado, para que sejamos alimentados e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, quando se fala no livro de Apocalipse, o que está no imaginário popular é o fim dos tempos, é destruição, é o fim da humanidade, ou coisas semelhantes a essas. De uma forma geral, o que está na mente das pessoas é que o Apocalipse é algo negativo, é a destruição, é o fim. Todavia, nós cristãos sabemos que a mensagem de Apocalipse revela para nós o triunfo da igreja, a vitória do Senhor Jesus
e da sua igreja. Portanto, o livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança para o povo de Deus, porque nos dá a plena certeza da vitória em Cristo Jesus. Quem é o autor desse livro? O apóstolo João. Quando ele escreveu esse livro, ele estava preso na ilha de Patmos. Essa ilha era onde eram lançados presos políticos que não eram condenados à morte e ficavam ali, ou alguns que estavam ali esperando o dia da execução. E quando o apóstolo João foi exilado nessa ilha, ele estava exatamente pastoreando a igreja de Éfeso. E ele foi preso por conta da pregação do evangelho. Como nós sabemos, o Império Romano considerava o cristianismo uma ameaça e tentava impedir o crescimento da igreja através de prisões, torturas, o exílio e também a morte dos líderes cristãos. E nesse momento, João está ali na ilha de Patmos. Era o último dos apóstolos vivos, todos os outros já estavam na glória com o Senhor. E nesse momento de aparente desesperança para a igreja, João tem ali a visão do Cristo glorificado. E o Cristo glorificado fala para João: João, escreve as coisas que eu vou te mostrar. É assim que o livro da revelação foi escrito. João escreveu aquilo que o Cristo glorificado o revelou naquele momento. E a primeira coisa que Jesus diz é para ele escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós podemos levantar uma pergunta: por que escrever somente as 7 igrejas da Ásia Menor, essas igrejas aqui, se haviam mais igrejas ali naquela região? E a resposta é simples. O número 7 na Bíblia, especialmente em Apocalipse, que é um livro cheio de simbologias, o número 7 representa a perfeição, a completude. Portanto, a intenção de Cristo não é comunicar a mensagem somente àquelas 7 igrejas ali, mas a intenção de Cristo é comunicar essa mensagem a todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas. Porque o 7 representa um número perfeito, significa toda a igreja. Portanto, querido irmão, essa não é uma mensagem antiga, para uma igreja antiga, lá do 1º século, não. Essa é uma mensagem de Cristo para a igreja hoje. Essa é a mensagem de Cristo para mim e para você, nessa noite. E a primeira carta que Jesus apresenta aqui é a carta para a igreja de Éfeso. Mas nós precisamos considerar algumas coisas antes de entrarmos no texto, para que haja uma compreensão melhor. Primeiro, a cidade de Éfeso, meus amados irmãos, era uma grande cidade. Naquele período tinha cerca de 300 mil habitantes. Portanto, era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E Éfeso era o centro do culto à deusa Diana. E ali na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana, que era um templo gigante. Era algo que chamava a atenção e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E havia ali naquele templo centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Portanto, a cidade de Éfeso era também uma cidade onde reinava a imoralidade na cultura daquela cidade. Era uma cidade mística, era uma cidade cheia de superstição, e era uma cidade também considerada um dos centros do culto ao imperador. Nós sabemos que o Império Romano exigia a adoração do imperador, e Éfeso era um dos centros do culto ao imperador. Mas veja, querido irmão, que nessa cidade idólatra,
mística, imoral. O evangelho ali foi proclamado e o evangelho ali frutificou e impactou aquela cidade. O apóstolo Paulo foi para a cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária, pregou o evangelho, plantou essa igreja, e nós podemos dizer que houve ali um avivamento espiritual. A cidade foi tão impactada pela igreja que foi plantada ali, pelo evangelho, que até o comércio da cidade entrou em colapso, irmãos. Porque as pessoas começaram a crer em Jesus, e muito do que era comercializado naquela cidade tinha a ver com os deuses pagãos, imagens da deusa Diana, livros de magia. Todavia as pessoas começaram a crer no evangelho e pararam de comprar as imagens, os ídolos. Pessoas queimavam em praça pública livros que tinham a ver com misticismo, superstição. Então, querido irmão, o evangelho transformou vidas naquela cidade, impactou aquela cidade, e a partir de Éfeso o evangelho se espalhou em toda a Ásia Menor, e Éfeso então se tornou uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Depois da igreja de Jerusalém e Antioquia, a mais importante era a igreja de Éfeso. Todavia, meus amados irmãos, depois desse tempo de glória, esse tempo inicial, a igreja de Éfeso começou a experimentar um declínio em sua espiritualidade, e é nesse contexto que Jesus manda esse recado para a igreja de Éfeso. Jesus tem elogios, ele tem advertência, ele tem críticas, ele tem promessas, e nós vamos olhar nessa noite qual é a mensagem de Cristo para essa igreja, que é também a mensagem de Cristo para mim e para você. Quero te convidar a voltar os seus olhos para o versículo 1. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja, ele escreve ao anjo da igreja, isto é, ao pastor da igreja. E o texto diz que Jesus conserva na mão direita as 7 estrelas. Lembra que o número 7 é a completude? O que o texto está dizendo é que toda a igreja de Cristo está conservada na mão direita de Cristo. Que coisa maravilhosa, querido irmão, entender que a noiva do Cordeiro, a igreja, está conservada, protegida dentro da sua mão. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por intermédio de Cristo Jesus. É por isso que o próprio Cristo vai dizer em João 10, 28, e ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui ele está dizendo isso, a igreja está conservada na minha mão direita. E tem mais, irmãos, o texto diz: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja agora é chamada de candeeiro, e um candeeiro serve para iluminar, e a igreja é a luz do mundo. Os 7 candeeiros significa a totalidade da igreja. O que o texto está dizendo é que Jesus anda no meio da sua igreja. Querido irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando você sai de casa para vir à igreja, você não vem somente por causa da música, da pregação, das orações, para rever os seus irmãos, tudo isso é maravilhoso. Mas quando você sair de casa para a igreja, saia com grande expectativa no seu coração, com a certeza de que o Cristo ressurreto e glorioso estará presente nesse lugar. E querido irmão, se o Cristo glorioso está presente em nosso meio, nós podemos ter sempre expectativas de que coisas extraordinárias podem acontecer, porque o Cristo que tem todo o poder, Ele está presente no meio da sua igreja. É isso que o texto nos diz. E Ele não está parado, Ele está andando no meio da igreja.
Ele está observando todas as coisas, Ele está atento às necessidades da igreja, Ele está atento às coisas boas que a gente faz, Ele está atento às coisas más que nós praticamos. E aí o Cristo glorificado, que está andando no meio da igreja, ele fez algumas observações sobre a igreja de Éfeso. O que Jesus viu nessa igreja? Primeira coisa, na sequência do texto que nós vemos aqui, é que Jesus viu algumas virtudes nessa igreja. Quais foram as virtudes que Cristo viu na igreja de Éfeso? Em primeiro lugar, que Éfeso é uma igreja operosa em suas obras. Veja aí o versículo 2, irmãos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Perceba, querido irmão, era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua perseverança. Labor significa trabalho duro, cansativo, esforço. Jesus está ali no meio da igreja e ele reconhece isso. Portanto, a primeira virtude que Jesus apresenta dessa igreja, que andando no meio da igreja ele percebeu, é que essa é uma igreja, irmãos, que trabalha. Não é uma igreja preguiçosa, é uma igreja ativa. Mas tem mais. Jesus percebeu que era uma igreja forte doutrinariamente. Volte seus olhos ainda para o versículo 2. Uma igreja forte doutrinariamente. Vou ler o versículo todo. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Veja que interessante, irmãos. Eles colocaram à prova os homens que apareceram ali dizendo que eram apóstolos, mas na verdade não eram. Naqueles dias, irmãos, e também nos dias atuais, muitos estão por aí pregando, dizendo que estão falando em nome de Deus, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. O próprio Cristo nos alertou: acautelai-vos dos falsos mestres. Amado irmão, muitos estão por aí pregando uma mensagem falsa, distorcendo o evangelho da graça, muitas vezes pregando uma mensagem de autoajuda egocêntrica, tirando Cristo do centro, colocando o homem no centro de todas as coisas, pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que a Bíblia nos revela. Todavia a igreja de Éfeso não se dobrou aos falsos ensinos. Eles se mantiveram firmes ao que aprenderam com os apóstolos. Eles rejeitaram tudo que não condizia com a palavra de Deus. Jesus está elogiando: vocês colocaram à prova os homens que chegaram aqui dizendo que eram apóstolos, mas não eram. Como que a gente coloca à prova, irmãos? É simples. Analise a mensagem daquele que se diz falar em nome de Deus. Olha para a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, é um falso profeta, é um ensino falso. Então, querido irmão, essa igreja de Éfeso era uma igreja que tinha zelo doutrinário, significa boa ortodoxia, boa doutrina. Era uma igreja fiel à palavra de Deus. Mais à frente no texto, no versículo 6, eu queria que você olhasse para o versículo 6. Jesus diz assim: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja, irmãos, quem eram os nicolaítas? Eram falsos mestres. Era uma seita ali no primeiro século. Eram homens que ensinavam, por exemplo,
que eles poderiam ser crentes ali na cidade de Éfeso, adorar ao Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo eles poderiam participar das coisas que eram costume da cidade. Por exemplo, a cidade era um centro de adoração ao imperador, e eles diziam, não, você pode ser crente, mas ao mesmo tempo, ali, adorar ao imperador. Você pode comer carnes sacrificadas aos ídolos, você pode participar das imoralidades nos cultos pagãos, que estava tudo certo, e diziam eles que quanto mais pecado, mais a graça de Deus se manifestava. Quantos líderes cristãos estão por aí assim, irmãos? Dizendo, olha, tem coisas na nossa cultura que a gente precisa evoluir, tem coisas que a gente precisa aceitar. E querem fazer com que a igreja possa abrir mão da verdade absoluta da palavra de Deus, para se dobrar a mentiras que são aceitas na nossa cultura. Jesus disse, tem um ponto a favor de vocês, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Jesus odeia as obras dos falsos apóstolos, daqueles que distorcem a palavra de Deus, daqueles que conduzem a igreja de Cristo a uma vida, ao erro doutrinário e a uma vida imoral. Amado irmão, o Deus revelado na Bíblia é um Deus que não tolera o erro doutrinário. O Deus revelado na Escritura Sagrada não tolera a imoralidade, por mais que esses erros sejam aceitos e populares na cultura de uma cidade. O nosso Deus não tolera. Deixa eu dizer algo para você. A igreja, ela está inserida na sociedade, não para abraçar os valores da sua cultura corrupta, mas a igreja está inserida na sociedade para ser a luz, o candeeiro, o sal, a influência que vai conduzir aquela cidade para a verdade do evangelho, da graça do Senhor Jesus. É a igreja que tem que impactar a cidade, e não a cidade influenciar a igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja que não se deixou influenciar por esses homens que tentavam distorcer os ensinamentos da palavra de Deus. Muito pelo contrário, lutou contra esses homens. Foi uma igreja que optou pela verdade, uma igreja que tinha zelo doutrinário, zelo pela verdade, tinha zelo por uma vida ética e moral. Mas Jesus viu mais virtude nessa igreja, irmãos. Jesus viu que essa era uma igreja perseverante no sofrimento. Veja o versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Querido irmão, ser crente na cidade de Éfeso não era algo popular naquela época. Eles estavam sujeitos à incompreensão, à retaliação, à perseguição. Mas esses irmãos não relutaram em sofrer pelo evangelho. Eles estavam dispostos a honrar o nome do Senhor Jesus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Testemunhar da verdade, sem abrir mão da verdade, mesmo sofrendo, mas perseveravam. Eles se mostraram firmes e constantes, em nada desfalecendo, mediante as tribulações. E Tiago vai dizer que a gente precisa se alegrar. Quando a igreja é perseguida por causa da verdade do evangelho, a gente precisa se alegrar, porque significa que a gente está no caminho certo. O mundo sempre vai ser um opositor da igreja, se o mundo não nos odeia, meus amados irmãos. Tem algo de errado na igreja. Talvez a igreja já tenha virado as costas para a verdade do evangelho. Esses irmãos perseveravam em meio ao sofrimento. Mas qual é o erro dessa igreja? Porque tem tanta virtude, é ou não é verdade, irmãos? Tem tanta coisa boa nessa igreja. Qual foi o erro que o Cristo glorificado, andando por essa igreja, identificou? Veja comigo no versículo 4.
Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Meu amado, uma igreja pode ter todas essas virtudes, e ainda assim lhe faltar aquele profundo amor a Deus de toda a alma e de todo o coração. Perceba, era uma igreja ortodoxa, ou seja, boa doutrina. Tinha muita atividade ali, tinha muito trabalho, mas eles haviam perdido a paixão. Parece que tudo se tornou uma rotina mecânica, tudo era feito de uma forma superficial. Jesus então faz uma avaliação da saúde espiritual da igreja, e Jesus percebe que eles já não demonstravam o amor a Cristo, que eles nutriam no início da caminhada deles. Como disse um comentarista bíblico, ele disse assim: já não havia nessa congregação o verde da primavera, e agora prevaleciam as sombras do outono. Já não havia mais entusiasmo, não havia mais fervor, não havia mais alegria, não havia mais ânimo. Apenas se preocupavam em serem guardiões da fé, e não mais proclamadores da fé. Meu amado irmão, muitas vezes nós nos tornamos duros em defender a verdade, lutamos pela verdade, mas já não nos deleitamos mais na verdade. Perdemos o prazer em Deus, o deleite em Deus, perdemos a capacidade de exultar de alegria na casa de Deus. E quando isso acontece, a gente até continua trabalhando na obra de Deus, mas o trabalho se torna mecânico, porque não é aquecido mais por um coração inflamado de amor a Deus e às almas. Vira rotina. A gente vem, senta aí, porque todo domingo a gente vem, porque tem que fazer. Mas veja, irmãos, isso não significa que eles viviam sem nenhum amor a Deus e ao próximo. Não é isso. A ênfase aqui, perceba, é no adjetivo primeiro. Abandonaram não o amor. O texto não diz que eles abandonaram o amor. O texto diz que eles abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o amor que tem que vir antes. O primeiro amor, o que tem que vir antes. Antes das boas obras, antes do trabalho duro, cansativo, antes da perseverança, antes de qualquer coisa, deve vir o amor deve vir antes de todas as coisas. Querido irmão, entenda algo: todo o ativismo religioso tem que ser precedido de uma vida no altar, de um relacionamento de intimidade com Deus, senão é religiosidade rasa, mecânica, seca, sem paixão. Todo ativismo religioso tem que ser motivado pelo amor. Deixa eu dizer algo. Nós temos dois problemas sérios, irmãos, que são dois extremos. Um problema é o desvio doutrinário, as igrejas que se distanciam da palavra de Deus. Esse é um problema seríssimo. Agora, um outro problema que está no outro extremo é a ortodoxia morta. Significa aquela igreja que conhece a verdade, que conhece a doutrina, que tem a mente cheia da verdade, mas já não tem mais fogo no coração, já não tem mais a alma inundada por amor a Deus, por amor ao seu semelhante. Tudo que faz por obrigação, não é mais motivado pelo amor que nos faz trabalhar na obra de Deus, gostosamente, deleitosamente. Queridos irmãos,
Meu irmão Oswaldo está ali, Oswaldo Rigueira. Me permita contar um pouquinho da nossa conversa, irmãos. Meu irmão. Essa semana eu estava conversando com o irmão Oswaldo ali em Porto do Carro. E ele me contou um pouco da sua vida. Ele falou: pastor, minha conversão foi algo realmente que marcou a minha história. E aí ele começou a me contar. Eu li a Bíblia, pastor. Eu sentava para ler a Bíblia. E olha, eu nunca fui de ler não. Até um jornal, eu começava a ler o jornal e enjoava. Mas quando eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus, eu sentava diante das Escrituras Sagradas e ia lendo, que coisa maravilhosa, e aprendendo, alimentando a minha alma. Há quanto tempo, querido irmão, que você não lê a Bíblia com esse prazer? Enquanto ele ia me contando, eu ia me lembrando dos meus primeiros passos na fé, e me lembrando desse prazer de ler as Escrituras Sagradas. Me lembrava que eu ficava ansioso para chegar em casa, para trancar o quarto, ler a Bíblia, porque havia deleite, prazer. Quanto tempo tem que você não lê a Bíblia com esse prazer? Quanto tempo tem que você não fica ansioso? Estou doido para chegar em casa, para ler a Bíblia. A gente quer chegar em casa para descansar, para assistir um filme. A gente até lê a Bíblia, mas é um fardo, é pesado, lê por obrigação. A gente até faz a obra de Deus, mas faz porque tem que fazer. Não fazemos mais, porque nos deleitamos na obra de Deus. Isso acontece porque nos afastamos do primeiro amor, do amor que tem que vir primeiro, que tem que anteceder o ativismo religioso. Mas quais são as ordenanças de Cristo para essa igreja? A solução para esse problema. Volte seus olhos para o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A primeira coisa, lembra-te. Jesus está pedindo para você se lembrar de onde você caiu. Em que momento você parou de ter essa paixão? Em que momento, o que aconteceu? Quando você começou a se afastar do primeiro amor. Sabe quando a gente perde alguma coisa, irmãos? Você perde a chave de casa. Aí de repente está lá no final da tarde, você procura a chave, onde está a chave? Perdi a chave de casa. Aí alguém diz para você assim: calma, refaz o caminho, volta lá atrás, começa a lembrar todo lugar que você passou. E você começa: calma aí, eu saí de casa de manhã, tomei café, tranquei a porta, a chave estava comigo, botei no bolso, saí de casa com a chave, entrei no carro. Quando eu entrei no supermercado, eu tirei a carteira, tirei a chave, lembrei, foi ali que eu esqueci. Jesus está dizendo isso para a igreja. Lembra, volta, refaz o caminho. Lembra lá atrás, quando você lia a Bíblia de forma apaixonada, com prazer. Lembra, volta, refaz o caminho. Lembre-se de onde você caiu. O que fez você esfriar desse jeito? Mas ele diz mais, não é só para lembrar. Ele diz o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. Querido irmão, é necessário que haja arrependimento. Lembra de onde você caiu e arrependa-se. Agora deixa eu dizer algo para você. Arrependimento não é emoção. Nós temos a tendência de pensar que arrependimento é quando a gente chora. A gente ouve uma música, a gente chora de emoção, irmão. Arrependimento tem a ver com atitude. A gente pode até chorar quando a gente se arrepende de verdade, sim. Mas é possível se arrepender sem chorar, porque é uma decisão, é atitude. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, e essa mudança de mente muda a nossa conduta, muda a nossa direção, muda a nossa vida prática. Portanto, você precisa se lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. É isso que o texto nos diz. E deixa eu dizer algo para você. Essa palavra é para toda a igreja.
inclusive para a liderança da igreja, inclusive para o pastor da igreja. Eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, especialmente nos momentos de estudo, que a gente tem um tempo mais descontraído, que quando eu prego aqui não significa que eu vivo isso aqui perfeitamente e estou apontando o dedo para você dizendo que você é o errado e eu sou o certo, não. Quando eu prego aqui, essa palavra já entrou na minha alma, já me desafiou a mudar, já mexeu comigo, porque o pastor é tão limitado e pecador quanto toda a igreja. Jesus nos chama ao arrependimento, e o arrependimento precisa começar na liderança da igreja, porque se a liderança não se arrepende, não há esperança para o restante da congregação. Portanto, líderes, presbíteros, diáconos, líderes de sociedade, ministérios, a palavra de Cristo é: arrependa-se, lembre-se de onde você caiu, e arrependa-se. Mas é uma palavra para toda a igreja. Todos nós precisamos mudar. Talvez seja o abandono das escrituras. Abandonei a Bíblia, não leio mais a Bíblia. O abandono da oração, em algum momento da caminhada eu parei de orar. O abandono da santidade. Eu me esforçava para ser santo, mas de um momento para cá eu parei de me esforçar. O abandono do evangelismo, o abandono da justiça social. Irmãos, o abandono da comunhão. A ausência de amor na igreja, a ausência de perdão, tudo isso é pecado e é necessário que haja arrependimento. Arrependimento. Lembrar, se arrepender, e em terceiro lugar, recomeçar. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e recomece. O texto diz: volte à prática das primeiras obras. Agora perceba, a igreja de Éfeso não parou de praticar as obras de Cristo em momento nenhum. Era uma igreja que tinha zelo doutrinário, era uma igreja que tinha zelo para uma vida ética e moral, era uma igreja que trabalhava. Todavia, no início da caminhada, eles faziam isso tudo motivados pelo amor, com alegria, com prazer, com deleite. E Jesus está dizendo: lembre-se, arrependa-se, voltem a fazer da forma como vocês faziam antes. Palavra de Jesus para nós, irmãos, é: lembre-se, volte a praticar o que você praticava antes. Você se lembrou? O que você praticava antes que você não praticava mais? Volte a jejuar. Você jejuava, por que você não jejua mais? Volte a ler a Bíblia, a ter um compromisso com a leitura da palavra de Deus, por que você não faz isso mais? Volte a ter um tempo devocional de oração, a priorizar a sua vida com Deus. Volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Querido irmão, eu costumava dizer para Deus o seguinte, na minha imaturidade. Em alguns momentos eu já fiz essa oração, eu dizia para Deus: Senhor, preste atenção nisso aqui, eu errei tanto. Eu falava: por que eu fiz isso? Eu estou arrependido. Senhor, se eu pudesse voltar atrás, se o Senhor pudesse rebobinar a fita, me dar a oportunidade de voltar lá atrás, eu não cometeria esses erros novamente, e aí seria tudo diferente. Mas o meu pensamento era o seguinte: agora já era, agora não tem mais esperança para mim, eu já errei tanto, eu nunca vou ter a comunhão que eu podia ter com Deus, porque os meus pecados foram tantos. Era esse o meu pensamento. Mas eu amadureci, e eu entendi que o evangelho não tem a ver com voltar atrás para não cometer mais os erros que eu cometi. O evangelho tem a ver com reavivamento espiritual, tem a ver com restauração. O evangelho tem a ver com a oportunidade de recomeçar.
Portanto, eu não preciso desejar voltar no tempo para deixar de cometer os erros que eu cometi no passado, não. Eu posso me lembrar de onde eu caí, me arrepender, e eu posso hoje voltar à prática das primeiras obras. Eu posso hoje recomeçar. Querido irmão, entenda uma coisa: o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, apesar dos seus muitos pecados, pode ser restaurada de uma forma plena, por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, não importa os seus erros do passado, não importa como está a sua vida hoje, não importa o quão seco e duro está o seu coração diante de Deus, não importa o quão atolado no lamaçal do pecado você esteja, hoje você tem a oportunidade de recomeçar, de desfrutar de um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. Hoje você pode voltar a ter prazer na lei de Deus, hoje você pode voltar a ter prazer em uma vida santa, hoje você pode voltar a se alegrar e exultar na presença do Criador dos céus e da terra. Isso é evangelho, irmãos, isso é graça. Ah, mas eu já errei. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Há perdão para mim e para você, há a oportunidade de recomeçar. O que já foi feito, olha para frente, lembre-se, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Pastor, eu entendi o que Jesus está ordenando aqui. Mas e se eu não quiser obedecer? O que vai acontecer comigo? Jesus faz uma advertência para aqueles que não escutam a voz do Espírito. Quero pedir aos irmãos do louvor que estejam vindo, que nós já vamos finalizar. Veja o que Jesus diz no versículo 5. Vou ler todo o versículo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que Jesus está dizendo: moverei do teu lugar o teu candeeiro. O candeeiro, irmãos, foi feito para brilhar. Se ele não brilha, ele não serve mais para nada. A igreja é o candeeiro, a igreja é a luz do mundo, porém a igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Se ela não tem Cristo, ela não tem luz, e já não é mais a igreja. É sal que perdeu o sabor, e não serve mais para nada. Querido irmão, você sabe o que tem no lugar onde era a igreja de Éfeso? Não tem nada, só tem ruínas, porque não ouviram a voz do Espírito, porque não fizeram o que precisava ser feito. E amado, isso tem acontecido em muitas igrejas no decorrer da história do cristianismo. Na Europa, por exemplo, onde aconteceram grandes avivamentos, onde grandes pregadores se levantaram no poder do Espírito e em nome de Deus, a igreja ali está morrendo. A Europa precisa ser reevangelizada. Templos ali onde haviam igrejas vivas em um outro momento, estão se transformando em museus, e alguns em boates e bares. E se a gente não ouvir a voz do Espírito, o nosso destino é o mesmo. Todavia isso não precisa acontecer conosco, basta que a gente escute e faça o que precisa ser feito. Mas em todas as cartas você vai perceber que há advertências para quem não obedece, mas também há promessas para aquele que obedece. Veja o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
O vencedor aqui é aquele que ouve e obedece a mensagem do Espírito às igrejas. E se alimentar da árvore da vida significa desfrutar da vida eterna, na presença do Todo-Glorioso, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem injustiça, onde aquilo que é hoje mortal se revestirá da imortalidade, onde aquilo que é imperfeito se revestirá da perfeição, onde nós viveremos com Cristo e reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Essa é a recompensa ao vencedor, aquele que escuta e obedece. Querido irmão, o Senhor Jesus, à luz do texto sagrado, está aqui andando no meio da nossa igreja. E algumas perguntas para nós são: o que o Senhor está vendo aqui? Quais são os elogios que Ele vai fazer para essa igreja? Quais são as críticas? Quais são as advertências? O que precisa ser mudado em nós? Eu tenho certeza que você sabe o que você precisa mudar. Esse aqui é um conselho que tem consequências eternas. Não é o meu conselho, é o conselho do Cristo glorificado. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos cantar. Enquanto cantamos, eu queria que você refletisse, queria que você se lembrasse do que você precisa se arrepender, a fim de voltar ao primeiro amor.